Ora viva, bem-vindo à TV Camuaso. Hoje vou falar sobre a saúde vocal. Hoje eu vou falar sobre a voz. É verdade. Um dos principais meios de comunicação entre seres humanos e de grande importância social e de como corta parte do corpo, a voz também requer a tua atenção e tratamento, se for o caso. Por isso é algo indispensável. É verdade. Voz é um sinal de saúde e devemos tratá-la adequadamente. É disso que eu vou falar agora aqui na TV Camuaso com Daniele Almeida. Daniele, seja muito bem-vinda à TV Camuaso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito bem. Daniele Almeida, ela que é fonoaudióloga. Há quanto tempo já, mais ou menos, você trabalha com isso? Há 12 anos. 12 anos. Como é que começou essa tua ingressão por fono, Então, pela voz? na verdade, o meu primeiro trabalho foi com crianças, em desenvolver a fala de crianças que tinham dificuldades em pronunciar, algumas trocas na hora de falar, na hora de escrever. Então, meu primeiro trabalho foi esse. Depois eu comecei com um treinamento vocal para telemarketing, porque ficam horas no telefone, um atendimento atrás do outro. E aí que eu comecei a gostar de trabalhar com voz, de treinar vozes, de melhorar a comunicação. Entendi. Saúde vocal é um assunto de extrema importância, né, Daniele? Sim, muito importante, não só para comunicadores, como para qualquer pessoa que precisa se apresentar bem, né? A voz, ela transmite a nossa identidade, ela traz pistas do que nós vivemos, do que conhecemos. Então, é importante conhecer e monitorar essa saúde, né? Uma rouquidão, por exemplo, num dia de apresentação vai transmitir uma imagem de cansaço, de falta de energia. E muitas vezes você fisicamente está disposto. Então, é importante conhecer a saúde vocal e monitorar. Agora, mais do que conhecer, vem aquela pergunta, né, que todos querem saber, eventualmente, como ter, na verdade, uma voz saudável? Então, a gente sempre diz, tudo que faz bem para a saúde como um todo, faz bem para a voz. Então, é uma alimentação saudável, horas de sono, hidratação. Então, tudo que é benefício para a saúde, para a qualidade do corpo, vai ter benefício vocal. Né? Então, a hidratação é umas dicas mais importantes, porque a voz bem hidratada evita laringite, faringite, e aí você tem uma voz limpa e nítida o tempo inteiro para quando você precisar. Ok. Agora, vamos agora falar sobre medidas preventivas, né, para evitar alterações vocais. Profissionais da voz, né, antes e depois da cena, que medidas podem serem tomadas? Então, a primeira coisa é conhecer a própria voz, né? A gente percebe assim que tem pessoas que têm uma voz muito baixa e aí tem que aprender a colocar o volume sem gritar. Ou Sem gritar. É interessante, colocar É. o volume sem gritar. Porque daí tem a diferença entre você projetar a sua voz e você gritar, que tem esforço. Então, o uso correto é essa projeção vocal. Então, tem que aprender. Eu acho que profissionalmente, seja um palestrante, seja um apresentador, ou, enfim, qualquer profissional que dependa de uma qualidade saudável e nítida, precisa aprender a colocar a voz para ter um melhor desempenho, né? Então, a primeira dica é essa, conhecer a própria voz, gravar, ouvir e depois trabalhar em cima disso com Essa aquecimento. questão de gravar a sua voz ouvir, percebe-se que grande parte da maioria das pessoas não gostam de ouvir a sua própria voz, evitam esse exercício de gravar e se ouvir. Por que será, né? Faz total sentido porque, assim, a voz que ouvimos é a voz que ecoa internamente no corpo. Então, ela vem Aqui ouvimos, não que os outros ouvem. Isso. Tem uma diferença, não? Eu ouço a minha voz, Tem. mas de repente a Daniele ouve diferente a minha Totalmente voz. diferente, porque a tua voz, quando eu ouço, ela já perdeu muito dessa qualidade pelo ambiente externo. Ela entra na minha questão auditiva, então eu processo essa informação. É totalmente diferente. Você ouve pela ressonância que a tua voz tem dentro do corpo. Então você vai perceber que ela é mais grave, que ela é mais grossa, mais colocada. Eu ouvindo. Você ouvindo, E Como é que você ouve? externamente, como que eu ouço a sua voz? Eu ouço a sua voz grave, com a ressonância mais superior, parece que você joga a voz um pouco mais no teu rosto.
para que ela projete, para que ela saia um pouco mais limpa. Bom, essa é a impressão que qualquer um de nós podemos ter com a voz do outro. Isso, claro que por eu ser profissional, então eu tenho muito mais pistas e um treinamento auditivo um pouco diferente, né? Quem trabalha com música também vai perceber. Então, porque o estímulo auditivo é diferente. Mas é essa percepção que tem. E a voz, ela precisa ser coerente com a idade, com a altura, com a questão se está saudável ou não. Eu ia tocar nessa questão, né? Porque cada tipo físico tem um tipo de voz correspondente, né? Isso. Mas algumas pessoas não correspondem à voz que tem. Não correspondem, né? Porque não tem receita, né? Não tem receita. Tem aquela questão individual que sendo um profissional da saúde ou qualquer pessoa que treina a voz, você precisa considerar quem é aquela pessoa. Por isso que eu referi a questão por onde a pessoa viveu, o que ela experimentou, porque tudo isso constitui a voz, né? Traz pistas de como ela fala, o meio social, por onde ela trabalhou. E aí, com isso, você vai construindo o seu jeito de falar. Então, sofre todas essas influências no decorrer da vida. Sim, mas a pessoa que aparentemente a voz não corresponde com que ele é, como ele é. Isso quer dizer o quê? Aí, primeira coisa, tem que partir dele essa queixa, né? A pessoa tem que não gostar da própria voz e querer trabalhar, né? Porque tem que ter esse autoconhecimento. Então, se não gosta da voz, preciso reconhecer e falar, tá, eu preciso ter uma voz um pouco mais clara, um pouco mais nítida, aí é treinar. Então isso pode ser melhorado, ou pelo menos amenizado, né? Sempre pode melhorar, qualquer voz, com qualquer característica. Aí é que entra o exercício da fono. Isso, entra exercício de aquecimento vocal, que é um exercício específico para cada voz. São sequências de exercício que a pessoa pratica todos os dias pela manhã ou antes do uso profissional. Né? E aí tem exercícios que você grava, tem os programas que você grava e consegue ter pistas do que está bom, do que não está, até desenvolver esse controle. Agora, uma curiosidade que eu tenho, tal como impressões digitais, a gente sabe que não há vozes absolutamente iguais. Mas por que razão algumas pessoas têm vozes parecidas com as das outras? São parecidas. É bem... Parecidas, exatamente essa palavra, são próximas, mas a voz ela é como se fosse a impressão digital. Cada um tem a sua, não existe um padrão igual não, porque tem uma questão muscular diferente, a questão da face é diferente, tudo isso provoca uma ressonância, um tom diferente para cada um. Então são vozes parecidas que o ouvido identifica, mas na verdade não existe vozes reais, assim, iguais, né? Agora vamos falar sobre receitas caseiras. Há muitas receitas que dizem que fazem bem, né? Gengibre, limão, romã, uns até dizem mesmo alho. Essas receitas são mesmo comprovadas, fazem mesmo bem? Não, comprovadas cientificamente não, né? Não. É mais uma comprovação popular, de efeito popular. Então, assim, o que nós sabemos? Que nem própolis, gengibre, são substâncias que ajudam na questão inflamatória. Então, isso ajuda. Mas ajuda, mas se a pessoa tem uma voz alterada, porque vamos supor que foi tabagista por muito tempo, o gengibre e o própolis não vai resolver. Então, assim, por isso que é importante saber que tipo de alteração que a pessoa tem e o cuidado que ela faz. Então, mas assim, para uma inflamação, para um desconforto, um chá à noite, isso pode aliviar um pouco os sintomas. Mas varia de pessoa, de organismo para organismo. Organismo para organismo. Para mim pode melhorar de repente se tu tomares, pode ser que não faça efeito. Existe? Isso, exatamente isso. Ou pode até piorar, porque a pessoa vai ter a sensação de mascarar o problema. Então assim, tomei um chá de gengibre, minha voz melhorou 100%. Eu vou em um show agora e vou falar dobrado. No outro dia vai estar rouco 3 vezes pior. Então tem essa preocupação. E a maçã, Daniela, que tu se fala, que limpa os tratos vocais e faz isso, faz aquilo, é verdade? Isso é verdade. Primeiro pela questão da maçã ser um pouco mais, ela é mais dura, né? Mais rígida, então você mastiga com um pouco mais de vontade e já ajuda na articulação da boca, dos sons. Você já trabalha com toda a musculatura e facilita com que a voz saia mais limpa. E ela tem uma astringente natural que limpa bastante a questão do muco, do pigarro, que incomoda. Só a maçã tem esses efeitos? Maçã e frutas cítricas.
Mas aí tem que tomar cuidado, se a pessoa tiver uma gastrite ou dor de estômago, já não vai poder tomar um suco por conta da questão cítrica. Então você veja, né? Cada caso é um caso e você precisa analisar e ter o equilíbrio. Essa questão de trato vocal, o que é que vem a ser, Daniele? O trato vocal é toda a estrutura que envolve laringe, corda vocal, ressonância. Então é exatamente aonde é produzida a voz. É aonde o som é produzido, a musculatura, a cartilagem. Então é a parte anatômica, da anatomia da produção vocal. Bom, eu acho que você já falou em partes sobre pigar. O que causa essa questão toda hora pigarrear? Parece que há algo que tranca, não é? Isso vem de onde? Como evitar isso? Ok, precisa investigar. Porque dizem que quando mais fizemos isso, estaremos a prejudicar as nossas pregas. Verdade. Então, assim, o ato de pigarrear provoca atrito nas cordas vocais. É como se uma raspasse na outra e provoca um efeito, um ciclo vicioso. Quanto mais pigarrear, mais muco vai ter. Então precisa investigar com o médico otorrinolaringologista. Se esse pigarro é por conta de uma rinite, é por conta de um problema gastrointestinal, uma gastrite um pouco mais forte, ou é um hábito? A pessoa toda vez que for falar, sempre vai dar aquela raspada, aquela pigarreada para que a voz saia. Então, mas como assim hábito? Porque se você pigarreia, porque alguma coisa aconteceu. Como assim hábito? Não necessariamente. Há pessoas que têm o hábito, vou falar sem sentir nada. Mas aí o que acontece? Como se fosse aquilo que chamam de cacuete, um círculo vicioso, um tique. Um tique, exatamente. Então tem esse assim, minha voz não sai, vou pigarrear, ela vai sair. Então o que acontece? Na verdade às vezes não tem muco, não tem nada. É só um nervosismo, talvez. Isso, uma falta de uma respiração, relaxar um pouco mais a musculatura para a voz poder sair. Isso é interessante. Então existe isso sim. Daniele, a voz também envelhece, né? Sim, envelhece, modifica conforme a questão hormonal também. E aí, o que a gente sempre orienta, né? Se você teve um cuidado, um treinamento, um exercício, ou falou, até o fato de você falar por muito tempo profissionalmente, isso já é um exercício. Então, isso acaba que aumenta a tua longevidade vocal. Não significa que ela não vai envelhecer. A diferença é que demora mais para você perder a qualidade. Então, isso é real, é verdade. Entendi. Agora, essa questão de apoiar a voz ou impostar a voz, falar apoiado, né? Quer dizer, falar utilizando a respiração diafragmática, não é? Isso é correto fazer? Correto. Não faz mal? Não, correto pela questão do combustível que é a respiração. Então, o combustível da minha voz é a qualidade da minha respiração. Então, conforme eu estiver mais coordenado, mais apoiado, mais combustível eu tenho para poder produzir uma voz, projetar uma voz. Então, faz sentido sim. Mas não cansa a voz? Não cansa. Claro, se tudo que sair do teu natural, que nem isso, tem uma voz no tom médio. Se eu vou falar muito grave, não é meu natural. Então, o que acontece? Eu forçarei a minha musculatura. Aí eu já tiro do meu padrão saudável. Provavelmente eu vou ter uma rouquidão por conta disso. Então, a respiração, na verdade, ela é o combustível. Não tem muito a ver por forçar ou não. Daniele Almeida é minha convidada, minha entrevistada de hoje. Estamos a falar de saúde vocal. Vamos falar sobre alguns mitos e verdades no que diz respeito à voz. Quais são alguns mitos e verdades? Mitos e verdades. Se eu imitar, fazer vozes de desenho, né? Imitar vozes de monstro, isso ajuda ou eu tenho facilidade em fazer? Na verdade, a pessoa tem a facilidade auditiva de aproximar as vozes, né? Não muito a facilidade vocal de colocar aquela voz, porque muitas vezes vai forçar. Então tem que tomar cuidado nessa questão da imitação, a não ser que seja um profissional, um dublador, alguém que tenha o treinamento para poder fazer essas vozes, porque tem um treinamento específico para isso, né? Então os mitos assim, se eu cantar, eu vou melhorar a minha voz. Na verdade, você pode até, um contato que você tem, agora melhorar vai precisar de um treinamento para o canto. Entendi.
Algumas verdades, algumas coisas que... Verdades. Bom, a questão da hidratação, que eu falei, né? Hidratação em temperatura ambiente. Eu não posso tomar muita coisa gelada também, porque aumenta a minha sensibilidade à inflamação. Ou uma bebida muito quente, isso tudo antes da apresentação do meu uso de voz, né? O ideal sempre é bebida em temperatura mais morna ou em temperatura ambiente. Então, isso é verdade, isso influencia. Outra verdade é a questão da ingestão de leite e chocolate, porque são alimentos mais gordurosos, então aumenta a produção de muco, e aí esse muco fica parado na garganta, vai ficar... tirar. E aí vai sentir a questão do pigarro, vai precisar pigarrear. Então, é legal que evite antes da apresentação. Daí também a importância do consumo de água frequente, né? Frequente, exatamente. Porque daí a água acaba que dissolve muito essa produção de muco, né? Bom, para quem nos assiste, alguns exercícios corretos para uma excelente flexibilidade e vibração vocal. São vários, né? São vários. Podes mostrar alguns? Na verdade, algumas assim, onomatopeias. O exercício que funciona muito é exercício, por exemplo, de trava-línguas. Trava-línguas. Que são aquelas palavrinhas difíceis, paralelepípedo. Você tem que articular ponto a ponto. Então, isso ajuda muito na questão articulatória. Exercício vocal tem que... cada um precisa do seu, porque são vozes diferentes. Eu preciso do qual, por exemplo? Que daí tem que fazer uma avaliação vocal, né? Mas você tem que me contar o que você precisa, o que você sente da tua qualidade de voz. Por exemplo, eu sinto que a minha voz de manhã é mais abafada, demora para falar. Então, dependendo da queixa, é que se pensa num aquecimento particular para cada um. Daniele, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Foi bom tê-la aqui na TV Camuazo. E esperamos tê-las em outras oportunidades, quem sabe. Claro, eu que agradeço. Foi muito bom poder dividir o conhecimento com vocês e estou à disposição. Ok, muito obrigado. Só a TV Camuazo, a sua opção da internet, assista sempre e divulga.